5, 6, 7, 8! Olá pessoal, eu sou a Tatiana Milczarski. E aí pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí pessoal, e aí Bá, como estão as coisas? Aqui tudo certo. E aí, pessoal, como vocês estão? Estão gostando do nosso podcast, das nossas séries, dos nossos petiscos, dos nossos episódios? Hoje não vai ser diferente, nós trouxemos um EP bem legal, assim, para fechar a semana de arte que a gente propôs para vocês nessa semana. E o tema, antes de eu chegar nele, nós vamos pedir a vocês que nos sigam lá no Instagram, o @5678podcast. E também, se vocês quiserem, sigam a gente aqui no nosso Spotify. Também deixem a classificação das estrelinhas. Vocês sabem que o nosso podcast é um podcast que a gente faz com muito carinho. E vocês seguindo a gente, seguindo os nossos perfis da internet, ajuda muito o nosso trabalho independente cada vez mais a crescer. Beleza? E o tema de hoje é sobre a arte de pintar bailarinas de Edgar Degas. Gente, vocês conhecem o Degas? Já viram alguma obra dele? Eu acredito que quem é bailarina com certeza já viu algum quadro, porque ele ficou muito famoso por pintar a nossa, comunidade. Mas não só de vida e obra vive Degas, ele também teve uma vida controversa. Então, é o que a gente vai falar aqui hoje, porque vocês sabem que a gente traz tudo, o bom, o ruim, o mal, o bom, tudo vocês pensarem de curiosidade, a gente busca na internet e traz pra vocês. É verdade, verdade verdadeira. E pra quem já ouviu o nosso petit episódio dessa semana, já teve um gostinho ali, né, Bá? Isso aí. Do que se trata a obra do Edgar Degas, né, gente? Então, eu vou começar aqui contando para vocês que ele nasceu no ano de 1834 e morreu no ano de 1917. E ele foi um dos mais notáveis artistas franceses do século XIX, frequentemente associado ao movimento impressionista, embora preferisse ser identificado como realista. Ele nasceu em Paris, em uma família abastada, cheia do tutu. Degas recebeu uma educação clássica e demonstrou interesse precoce pelas artes. Estudou na Escola de Belas Artes e aprimorou suas habilidades copiando obras de mestres renascentistas no Museu do Louvre. Gente, para mim, que fui uma criança, então, como já falei aqui em vários episódios para quem nos acompanha, na qual nós não tínhamos internet, não tínhamos o advento do YouTube, de fazer uma pesquisa ali no Google, qualquer tema, qualquer coisa, a gente digita ali e aparece muitas referências. Não, final dos anos 80, início dos anos 90, não tinha nem mato, gente. Não é que a internet era mato, porque não tinha os matos das internet. É verdade. Então, quando pessoas como eu, que eram fascinadas pelo universo do balé, quando nós descobríamos alguma arte, como é o caso das pinturas, das gravuras do Degas, para mim ele foi o primeiro pintor, gravurista e escultor que eu conheci, então, que pintava bailarinas, e eu achava aquilo o máximo. Eu me lembro que tinha um quadro, a reprodução, gente, óbvio, sim, em uma das salas de aulas lá da escola, e eu achava assim aquilo o máximo. Ai, como eu queria ter um quadro daqueles na minha casa. E aí eu me lembro que quando uma colega minha na época, Andréa Spolaor, que é uma super bailarina, que hoje em dia segue trabalhando com dança, mas ela trabalha com dança contemporânea, dança terapia, outras coisas. Quando ela foi para Paris participar uma vez de um festival com a dona Lenita, eu pedi pra ela, por favor, se puder trazer uma reprodução de algum quadro do Degas pra mim, Praga. E ela trouxe. Existe o quadrinho até hoje, viu, gente? Não está aqui, está na casa de minha mamãe, mas tá lá pra ver assim como eu venerava, Tinha essa relação. Não parava muito pra pensar em alguns conceitos que a gente vai trazer aqui hoje. Mas eu quero saber, e aí, Bá, como é que foi que o Degas entrou na sua vida? Na minha vida foi não exatamente do mesmo jeito que foi contigo, Prof. Tati, mas foi bem parecido, Eu comecei o balé muito cedo e eu lembro que tinha
Meu pai tinha uma assinatura da revista Veja. E eu lembro que na revista Veja eu já fazia balé e alguma coisa ali tinha do Degas. Eu não lembro se era um quadro ou se era uma escultura dele. Acho que era o quadro. Aí daí meu pai me mostrou. Olha, filha, que legal. Na revista tá mostrando sobre o Edgar Degas. E esse foi o meu primeiro contato com ele, porque realmente eu nunca tinha visto desses pintores, né, dessa época renascentista, dessa época antiga, terem esses tipos de quadros de bailarinas em específico. A gente vê bastante arte em movimento, de nobres, de princesas, mas eu nunca tinha visto específico do balé. E eu lembro que foi o meu primeiro contato, assim, eu fiquei bem, nossa, que legal. Eu acho que poderia pesquisar mais sobre isso, e daí eu fui pesquisando mais sobre ele, mas eu nunca tive um contato com nenhuma obra dele real, nunca fui. Eu tenho amigas que foram até Paris, então eu acho que tem, né, uma obra dele lá no Louvre, que daí elas mandaram fotos, mostraram, Bárbara, olha só onde é que a gente tá e tal, mas nada assim que eu tenha visto pessoalmente. Mas ele, sim, é um dos meus pintores favoritos, eu adoraria ter uma reprodução que fosse aqui em casa. Tá valendo. É verdade. Gente, e claro, todo grande artista por trás tem a sua história com a família. E trazendo um pouco sobre a família do Degas, ele nasceu ali em Paris em uma família aristocrática e abastada. E o seu nome completo era Hilaire Germain Edgar Degas. E o Degas é separado. Eu não sei se depois, quando ele virou um grande artista, se ele mudou o nome dele ou quis colocar junto, ou se é algo abrasileirado, né? Porque a gente sabe que tem alguns nomes que a gente não vê ele de fato, como, por exemplo, os nomes de artistas russos, né? E ele era o mais velho de 5 filhos. Seu pai, Auguste Degas, era um banqueiro francês de origem nobre e sua mãe, Celestine Mousson Degas, era uma crioula americana de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então, ele tinha aí a dupla nacionalidade dele, francesa com americana. E a família de Degas tinha conexões internacionais e possuía negócios tanto na França quanto nos Estados Unidos, especialmente em Nova Orleans, onde Degas visitou parentes em 1872. Então, a gente aqui já percebe que ele tinha uma certa influência, né, gente? Porque naquela época, para você ser um grande artista renomado, assim, não que fosse obrigatório você precisar ser nobre, mas sabemos que isso ajuda e muito, né? Porque aquele artista que não tem condições virar um grande pintor não é a regra, né, gente? É, infelizmente, a exceção. A exceção. Até porque, assim, estudar proporções, né, humanas, Exato. proporções espaciais, ter acesso aos materiais, às telas, às tintas e pincéis, não é uma coisa simples. Então, realmente, uma família abastada ajuda e muito, não é, Bá? Com certeza. Então, seguindo aqui, sobre a influência familiar. Então, gente, desde cedo, o Degas teve uma educação refinada e foi incentivado a seguir uma carreira artística. Seu pai era um grande apreciador de arte e música e encorajou o filho a estudar pintura, permitindo que ele copiasse obras dos mestres renascentistas no Museu do Louvre. Acho chique, né, gente? Filhinho, vamos lá, filhinho, pega aí teu material, bora lá, tu vai ficar observando, copiando no Museu do Louvre. Ele também garantiu que Degas recebesse uma educação tradicional, frequentando o Lycée Louis le Grand, uma das escolas mais prestigiadas de Paris. Ou seja, o menino ali, ó, seguiu o caminho das pedras, melhor impossível, né? Gente, a mãe do Degas faleceu quando ele tinha apenas 13 anos. E, ó, nem tudo são flores, né? O que impactou profundamente sua vida. E ele, gente, raramente mencionava a mãe e evitava discutir assuntos pessoais, o que reforçou sua fama de homem reservado e até misógino, olha que pesado, em sua vida adulta. Aqui a gente já começa a ver algumas coisas assim não tão legais na vida do Degas, né? A ausência da mãe, essa dificuldade em ver e falar sobre as mulheres, mas justamente são as mulheres que ele retrata nos quadros dele, né, gente?
É verdade, porque eu acho que eu nunca vi uma obra dele que retratasse um bailarino. Você já viu, Tati? Eu nunca vi. Não, nunca vi bailarino. Sempre tem a figura do mestre, né? Mas a figura do homem que dança, são sempre as mulheres, sempre as bailarinas. É verdade. E aqui a gente já percebe como que questões pessoais, né? A influência familiar, como que isso influenciou, de certa forma, na vida artística dele, né, gente? Não só ele, eu acredito que Picasso, Dalí, todos esses artistas, de alguma forma, a maneira como eles pintam, o olhar deles, artísticos, né, Tati, influencia muito o jeito que eles vão criar as obras de artes. E alguns temas e inspirações Sim. de Degas é amplamente reconhecido por a representação de bailarinas em suas obras, que constituem cerca de metade delas. Ele também capturava cenas de ensaios e apresentações, explorando o movimento e a graça das dançarinas. Sua abordagem diferenciava-se por retratar momentos íntimos e cotidianos, oferecendo uma visão dos bastidores do balé. Além do balé, Degas também se interessou por outros temas da vida parisiense, como corridas de cavalos e cenas de cafés. Ai, sim, cenas de cafés é uma coisa muito parisiense mesmo. É Né, verdade. gente? Mas falando a real, é uma coisa que eu acho que era uma cena tão comum, assim, pra aristocracia, né? Sim. E uma composição estética mesmo, bonita, que sempre tinha. E ele tinha esse olhar muito apurado, né, gente? Mas aqui é bem legal isso que a Bá traz, que é esse foco nos bastidores. Sim. Se nós formos pensar, se você der aquela pesquisadinha no Google, óbvio que também a gente vai deixar lá no nosso perfil algumas imagens de alguns quadros do Degas para que você que nos acompanha aí possa dar uma espiadinha. Você vai ver que sempre as bailarinas são retratadas ou cansadas, sentadas, descansando nos bastidores, ou se preparando para entrar em cena, ou em cena, mas em cena não durante uma apresentação, né? Em cena é sempre esse depois ou antes. Então ele tem essa preocupação com os bastidores especificamente, né, Sim. gente? E agora que a gente começa as controvérsias e críticas, gente. Vamos lá, que agora a gente vai tirar a sujeirinha debaixo do tapete, entendeu? Vamos analisar o que tem aí nessa poeira, tá? Então, gente, embora suas obras sejam celebradas por sua beleza e técnica, alguns críticos contemporâneos e modernos apontam aspectos controversos em sua obsessão por bailarinas, né? Ao retratar jovens dançarinas nos bastidores, Degas expôs a realidade muitas vezes dura dessas artistas, que frequentemente provinham de famílias humildes e enfrentavam condições difíceis. Sim. Sua escultura Pequena Bailarina de 14 anos, aquela mesma que inspirou a coleção, foi um dos pontos de partida da criação da marca americana Selkin, então, que nós já falamos no nosso petit episódio dessa semana, causou escândalo ao ser exibida no ano de 1881, sendo descrita por críticos da época como bestial, olha que palavra forte, e bizarra, devido à sua aparência realista e expressão considerada vulgar. Essa obra levantou debates sobre a objetificação e exploração das jovens bailarinas, sugerindo uma relação complexa entre o artista e suas modelos. Então, gente, o que acontece? Como nós já falamos aqui em outro momento, essas jovens bailarinas, como é a Pequena Bailarina de 14 anos, então nós já comentamos aqui que elas eram jovens, muito humildes, jovens Sim. bailarinas estagiárias, né, que muitas vezes não tinham condições de estar ali, que de uma forma ou de outra tinham que prover o pagamento para o seu estágio lá na Ópera de Paris. Quando ele, então, faz essa escultura, que é a bailarina, né, com as mãos cruzadas, assim, atrás do bumbum, ela parece uma quarta posição, e ela é muito realista, muito natural, com um vestido soltinho e abertinho, a gente consegue ver bem os braços, consegue ver as pernas, consegue ver o pescoço, consegue ver o rosto.
foi considerado um escândalo, porque afinal ele estava expondo, né, as figuras femininas Sim. à vista, aos olhos de todo mundo. E realmente ele era um pintor que gostava de retratar, vamos dizer assim, o lado B da beleza das bailarinas. Embora ainda hoje isso não seja percebido de cara, né? Sim. Como nós estávamos falando, né, Bah? A gente pira no... Ai, são as bailarinas! Que mas lindo. a gente... Isso, que lindo, que legal, que bacana, mas a gente não para pra pensar no significado daquilo. Então, o significado é bem complexo, gente. Pois é. E em algumas pesquisas também, Prof. Tati, que eu percebi que tem outras pessoas que têm esse olhar, que dizem, será que Degas, ele era o vilão? Ou será que ele queria, na verdade, fazer um protesto, né? Um protesto de que, olha como que as bailarinas, como que esses artistas estão sendo tratados na frente do teatro, é aquela coisa linda, e nos bastidores faz é muito aquela sentido. pobreza, né? É aquele... Que a gente sabe, gente, que essas meninas eram exploradas, elas eram menores de idade, tinham aqueles patrocinadores, né? Que a gente já falou sobre isso. Então, assim, era uma vida dura, era cruel em alguns casos. Então, tem muita gente que tem esse olhar de que será que ele tinha essa obsessão de um lado ruim ou ele queria um protesto, né? Fica aquela coisa no ar. Fica aquela dúvida, porque a gente não tem como responder essa pergunta, né? Porque, enfim, né? Já faleceu há muitos anos e só ele mesmo para nos contar, ou uma pessoa próxima dele. O que a gente... Mas eu acho muito bacana que tu tenha trazido essa reflexão, Bah, porque é exatamente isso, existem esses dois lados. Sim. Só que o que a gente pode tirar de concreto disso é que ele foi lá e retratou aquela época. Então, assim, isso acontecia. As bailarinas estavam lá, as bailarinas estavam cansadas, as bailarinas relaxavam. Sim. E ficavam lá, aquela coisa, tá lá jogada na cadeira, amarrando a sapatilha. Então, assim, é uma pena. A gente tem vontade... Muitas vezes a gente fica muito curioso, né? Que a gente quer saber qual é a real intenção que o artista tem. Mas a gente tem que se ater aos fatos históricos, né? Sim. E é muito bacana que ele fazendo essas pinturas e, por exemplo, nós discutindo isso em 2025, a gente pensa nas possibilidades, né? Do porquê ou não. Então, a gente já faz essa análise histórica. Claro, até porque isso conseguiria explicar de uma certa forma, né, Tati, o porquê da obsessão dele pelas bailarinas em si. Porque a gente sabe que naquela época os bailarinos não eram tratados igual às bailarinas. Eles não eram vistos igual às mulheres dançando. Então, é aquilo que a gente já falou, para uma mulher entrar num palco, colocar uma meia calça e apenas um titi, meus amores, isso aí, assim, ó, foi a evolução da evolução. Porque pra época, a mulher bailarina que ia dançar dessa forma era o absurdo, mostrando as pernas, tinha que dançar de vestidão, imagina, gente. Então, assim, a gente quis trazer esses dois lados pra vocês também pra mostrar que, olha, é lindo, é feminino, é aquele quadro do balé, mas também ele tem uma história por trás. Então, vamos também olhar com essa ótica, né, Tati, de... Tem uma história por trás. Exato. Mas o que é louco é que, assim, quanto mais pra trás a gente pensa o balé, a gente vê como esse movimento, não só o balé, mas a vida, a sociedade, como as coisas mudam de acordo com interesses da época, né? Porque o balé começou a ser dançado só por homens, as mulheres não podiam no primeiro momento. Depois começaram as mulheres, e aí os homens mal dançavam, né? Porque depois... Ou quando dançam tem um papel muito pequeno, né? Que eu acho que no início do século XX que a gente começa a ter de novo esse retorno dos bailarinos maravilhosos, vigorosos. Mas antes é essa coisa super romântica das bailarinas. E, inclusive, também em outro episódio que nós trouxemos aqui pra vocês, que foi o episódio sobre Paquita, nós comentamos, né? Que tem uma cena de toureiros... E quem faz os toureiros? As mulheres, travestidas de homens. Porque os homens não dançavam nessa época. Que interessante, né? Olha que doido, gente. Fica aí a reflexão, né, gente? Gente, algumas curiosidades e aspectos pessoais também que a gente quer trazer pra vocês é que o Degas, ele possuía uma personalidade reservada
e era conhecido por seu perfeccionismo. Ele nunca se casou e manteve uma vida pessoal muito discreta, dedicando-se intensamente à arte. Com o passar dos anos, sofreu de problemas de visão, o que o levou a explorar mais a escultura e o pastel, técnicas que exigiam menos precisão visual. Além disso, Degas era um ávido colecionador de arte, possuindo obras de artistas como El Greco e Manet. Então, né, gente, a gente vê como os artistas, quando amam, né, o seu fazer e quando resolvem seguir, independente da dificuldade, vão encontrar formas, né, de seguir, como é o caso do Degas, então, que daí com as mãos ele conseguia, então, esculpir suas obras, ou o pastel, que ele é mais uma... não tem um contorno, né, perfeito, é mais um sombreado. E me lembrou também da querida bailarina e coreógrafa e professora a Alice Alonso, que também no final, né, da sua trajetória, também, gente, mal enxergava. E ela continuava coreografando. Então, o quanto esses artistas, até o fim dos seus dias, vão procurar formas de fazer a sua arte. Eu acho isso muito bacana, e pra gente também se inspirar neles, né? A gente sempre pode dar um jeito de fazer as coisas que a gente ama, né? Então, gente, finalizando aqui, a gente quer falar um pouquinho sobre o legado e a influência. A importância de Degas no mundo da arte é inegável, gente. Sua capacidade de capturar a essência do movimento e da vida cotidiana influenciou gerações de artistas. E embora ele tenha se distanciado de alguns princípios do impressionismo, sua experimentação com composição e perspectiva contribuiu significativamente para a evolução da arte moderna. Suas obras continuam a ser exibidas e estudadas globalmente, refletindo sua relevância duradoura no cenário artístico. Como ele, então, né, gente, ele nunca se casou, como nós já falamos, isso também já deve ter instigado essa questão dele ser um pouco misógino, né, como nós já falamos, né, a mãe morreu quando ele era muito novo, um pré-adolescente, exato. Então as figuras femininas na vida dele ali estão um pouquinho complicadas, né, gente? E o seu temperamento era também muito difícil e suas opiniões controversas, o que gerou um afastamento de muitos de seus amigos. E na velhice ele viveu isolado, né? Sofrendo com esses problemas de visão, então, como nós tínhamos já falado com vocês. Mas mesmo assim ele permaneceu uma figura influente no mundo da arte, até sua morte no ano de 1917. E a história da família Degas mostra então como eventos pessoais e até financeiros moldaram a trajetória do artista, influenciando sua visão de mundo e de sua arte. E aí, gente, conta aqui o que você acha. A gente fica muito curiosa sempre para saber quais são as impressões, quais são as opiniões de vocês sobre a arte, sobre um artista como o Degas, que foi muito influente na sua época, segue influente. O que você acha das obras dele? Você também já parou para pensar, assim, além das cores, além da estética, além do movimento sugerido? Você já parou para pensar o que ele estava querendo expressar, né? É verdade. Para quem quiser colocar aí na internet para ver algumas das obras dele, eu vou deixar 3 nomezinhos das obras deles aqui para vocês, apenas caso quem queira. Tem a Aula de Dança, que é uma pintura que ele fez entre os anos de 1873 a 1876. Tem As Bailarinas em Azul, de 1890, que eu acredito que seja uma das mais famosas, porque essas bailarinas em azul, elas aparecem em várias reproduções, né, Tati, de livros, decoração de casa. Eu mesmo tava querendo comprar um quadro dele. Olha e aí, era a mais famosa, era essa em azul. Tem também Antes da Aula de Balé, que foi uma das últimas obras, não a última, mas uma das últimas obras dele, que foi pintada de 1890 a 1892. E também A Pequena Bailarina de 14 anos, que é uma escultura que ele fez em 1881. Tá, gente? Quem quiser ir, tá bom? E tem várias outras. O que mais tem é quadro de bailarina do Degas. Gente, tem muito. Eu tava comentando aqui com a Bá. Eu tenho um livro que eu comprei há muitos anos atrás.
com várias dessas gravuras. A primeira pintura que eu vi em questão lá no balé era a aula de balé. E eu também ganhei um caderno muito lindo de uma amigona minha, que tem, é uma bailarina com um titi laranja, assim, sentada, bem largada, assim, com as pernas abertas, assim, com o cotovelo apoiado, sabe? Sobre os joelhos. Sim. Bem naquela posição, assim, ó, morri e esqueci de deitar. Acabadíssima. A gente bem sabe como é. Né, gente? Sabemos. Pena ou não, que nós não temos um DH para nos retratar, né? É verdade. Para deixar para o futuro esse quadro da gente acabada, né, amiga? Não temos isso. É verdade. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Esse foi o 5678 Podcast. Quem quiser deixar sugestões ou comentários lá nas nossas postagens no Instagram, quem quiser se manifestar, como fala, Profitati, manifestem-se. A gente ama quando vocês conversam com a gente, tá bom? É isso aí, gente. Bora escrever um comentáriozinho lá no Spotify também, né? Tem várias pessoas com quem eu encontro pessoalmente que falam: eu amei aquele episódio, fiquei curiosa, né? Mas a pessoa não colocou nenhum comentáriozinho lá. A gente tem que comentar, tá? Bora fazer esse algoritmo bombar. Certo, gente? Puxa a orelha. Vou puxar, puxa mesmo. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.